Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Irmãos, eu estava pensando comigo aqui agora sobre tudo aquilo que Deus criou. Os irmãos já pararam para analisar e pensar quão perfeito é toda a criação de Deus? E nisso nós enxergamos que Deus ele é tão perfeito, Deus ele é tão zeloso com a tua criação, Ele é tão perfeito naquilo que criou. O nosso Deus, Ele é detalhista. E nós vemos que o nosso Deus nunca fez e nunca fará algo de qualquer jeito. Perceba toda a criação do nosso Deus, o espaço, o universo, os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, o principal, o planeta Terra. Então nós vemos que Deus, irmãos, Ele criou tudo. E tudo foi através da tua palavra, haja. E nós vemos aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a lua dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Então nós vemos aqui, eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia nos mostra quão perfeito é toda a criação de Deus. Então nós vemos que para Deus, irmãos, nada é impossível. Nós vemos que Deus fez tudo. Deus criou tudo. E depois o nosso Deus vai e faz a sua obra principal. Qual é a obra principal? O ser humano. Nós vemos que Deus criou tudo através da tua palavra. No haja. Haja isso, haja aquilo. E tudo se fez conforme a tua vontade. E nós vemos que depois o nosso Deus, com o ser humano, o nosso Deus age diferente. O nosso Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. E o mais lindo ainda é que o nosso Deus fez o ser humano com as suas próprias mãos. E depois soprou sobre ele o fôlego de vida. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos mostra que para Deus, irmãos, nada é impossível. Nunca houve algo que fosse impossível para o nosso Deus. Isso nos mostra que o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus do impossível. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. O que eu quero dizer nesta noite eu não sei como é a sua caminhada, eu não sei o que você tem enfrentado ou o que você passa, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, que tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Eu quero passar para você nessa noite que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, que age conforme a sua vontade e soberana vontade, né? Então nós vemos que o nosso Deus, irmãos, Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir na minha vida, mas basta nós crermos. Como eu falei, eu não sei o que você passa, o que você enfrenta, o que você tem, como você tem vivido, mas eu creio numa coisa: se você entregar o teu caminho ao Senhor, Ele pode reverter toda a situação. Nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, que o nosso Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Ele criou tudo, irmãos. Então às vezes nós colocamos obstáculos, tantas coisas na nossa caminhada. Às vezes é uma enfermidade que enfrentamos, que aos nossos olhos não sabemos o que fazer, aquilo é o fim da nossa vida. Ou às vezes é um problema num casamento que a gente não está sabendo resolver. Às vezes nós agimos com nossas próprias forças em vez de entregar nas mãos de Deus. Às vezes pode ser algo até espiritual, né, que às vezes nos abala e acaba, como posso dizer, pode afetar até o mundo físico. Então nós temos que entender, irmãos, que se nós entregarmos a nossa caminhada ao Senhor, se nós descansarmos no Senhor nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos, para agir na nossa vida.
Como eu falei, às vezes vocês podem ter alguém da família que pode estar enfrentando algum problema na vida, no sentido de enfermidade, seja algo espiritual, seja algo material, seja algo emocional. Às vezes tem alguém que está na mesa de cirurgia, que aos olhos do ser humano não tem jeito, vai fazer a cirurgia para fazer a sua parte. Mas nós temos que entender que o Deus que servimos é o Deus que está acima de todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Tudo que Ele deseja de nós é que nós venhamos aprender a depender da Sua presença. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes na nossa caminhada nós queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, da maneira que nós queremos. Mas com Deus não é assim. Deus deseja que eu e você venhamos a aprender a depender dEle. Por isso que a palavra de Deus nos fala que entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Então nós vemos que nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, entregar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos planos, as enfermidades, tudo nas mãos de Deus. Então nós vemos que Deus vai agir no tempo dEle, na hora dEle e da maneira dEle. Às vezes o tempo do Senhor aos nossos olhos, irmãos, pode ser demorado, mas o tempo do Senhor é o tempo certo, a hora certa. Deus nunca agiu atrasado e nunca agiu adiantado. Ele age no tempo e na hora certa, porque Ele é o Deus o Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que Ele fez os céus e a terra em 6 dias, criou tudo em 6 dias. Então nós vemos que para Ele, irmãos, nada é impossível. E às vezes nós colocamos as nossas dificuldades acima da nossa fé. E não é assim, irmãos, que as coisas funcionam. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai conseguir enfrentar os problemas da sua vida, as dificuldades da sua vida, se você não aprender a confiar em Deus? Então aprenda, creia que Deus, Ele pode agir na minha e na sua vida. Então nesse momento eu vou fazer uma oração com você, eu vou clamar a Deus pela sua vida, e em nome de Jesus, não importa qual é o problema que você tem enfrentado, mas Deus vai entrar com a solução. Basta você crer e confiar no Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua soberana presença. Queremos Te agradecer, meu Deus, pelo dia de vida. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Te pedimos perdão pelas nossas ações e atitudes que não honram e que não glorificam o Senhor. Meu Pai, nessa noite, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor e Te pedimos, Pai, que o Senhor possa agir em nossas vidas conforme a Tua vontade, porque o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra, todo o universo, todo o espaço sideral, tudo o que existe foi o Senhor que criou. E nós vemos, Pai, e nós cremos, e temos certezas disso, que nada para o Senhor é impossível. Então, Pai, haja nas nossas vidas. Eu entrego essas vidas, Pai, diante do Senhor. Aqueles que estarão ouvindo essa oração, Pai, entra com a Tua providência. Entra em nome de Jesus, Pai. Trabalha na vida dessas pessoas. Eu sei, Pai, que para o Senhor nada é impossível. Elas podem estar enfrentando, Senhor, um problema espiritual. Elas podem estar enfrentando um problema no casamento, alguma enfermidade, algum problema financeiro, algo, Senhor, emocional, mas eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, entra com a Tua providência, Pai. Não permita, Pai, que o desespero tome conta delas. Toma conta delas o Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas. Entra com a providência soberana do Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o Senhor nunca falhou e que o Senhor jamais irá falhar. Eu creio, Pai, no Teu agir. Eu creio, Pai, no poder das Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o Deus único, o Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre. O Senhor venceu
O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu o inimigo de nossas almas. Então, Pai, eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia em nome de Jesus dessas vidas, salva essas almas, Pai. Escreva o nome dessas vidas, o nome delas no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, lança por terra a depressão, lança por terra a enfermidade, lança por terra o desespero, meu Deus. Tenha misericórdia, abra as portas de trabalho, meu Deus. Por favor, restaure esse casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, esta é a minha oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa nossas noites de descanso, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, me ajudem a crescer, tá bom, irmãos? Me ajuda a crescer, porque eu preciso muito de vocês, tá? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.